Olá vocês, não tô 100% de volta, eu tô metade de volta, vocês devem ter percebido que eu já melhorei um pouco. Pra voltar com a frequência, então logo tem vídeo de Champions, então eu quis fazer o Luana Responde porque eu prometi faz muito tempo, não cumpri, então tá aqui com as perguntas que eu selecionei. Queria até dizer pra vocês que pro próximo eu vou fazer a seleção de perguntas pelo Instagram, então hoje eu vou postar alguma foto lá no meu feed, e quem quiser já deixar as perguntas pra outra semana, vai lá, que é muito mais fácil pra eu localizar, pra eu conseguir ler tudo, é muito mais prático pelo celular do que o YouTube. O que foi muito engraçado é que eu botei uma meta no vídeo passado, né? Se tiver 5.000 curtidas, eu faço 2. E aí, 2 dias tinha 20.000 curtidas, sei lá. Não dá pra botar meta com vocês, que vocês batem todas. Mas é isso, gente. Se inscrevam no canal. Talvez esse vídeo tenha um pouco mais de cortes do que vocês estão acostumados, e até mais do que eu gosto, porque eu vou ter que dar umas pausas pra conseguir falar. Mas vai ter um sorteio até sexta-feira, eu já entendi como faz a mecânica, consegui um site pra fazer o sorteio. Eu vou fazer tudo bonitinho e vou mostrar tudo pra vocês, certo? Vamos pras perguntas. O Armando Moraes perguntou qual foi a coisa mais louca que eu já fiz pro futebol e pra eu mandar um salve pra Manaus. Um salve pra Manaus, porque foi um lugar que eu visitei e eu amei o Encontro das Águas. Assim, em relação à natureza e à comida, é um dos lugares mais incríveis que eu já pisei na minha vida. Eu já fiz muitas loucuras pro futebol, porque eu sou uma apaixonada, né? E até loucuras que não eram pelo meu time exatamente, mas simplesmente pra assistir futebol. Uma loucura que é muito presente na minha cabeça, que eu acho que é até um pouco de irresponsabilidade, eu vou falar pra vocês que minha opinião mudou um pouco sobre as minhas atitudes, eu era mais rebelde. Mas foi em 2017, eu fui naquele jogo Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians ganhou de 3-2 do Palmeiras na Arena. Já não podia, torcida mista, obviamente. E mesmo assim eu fui, toda de capuz, fechado, boné e tal. E hoje eu vejo que, assim, claro que a gente é contra essa modernização do futebol, em que você não pode ter torcida adversária, a polícia não dá conta, tem muitos vândalos, a gente sabe tudo que envolve, eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu sei hoje que, assim, eu estou indo contra uma lei e eu estou invadindo um espaço que não é meu naquele momento. Então poderia gerar uma confusão desnecessária, uma situação de violência, por não estar cumprindo uma regra. Então acho que hoje não caberia fazer isso, mas eu fiz. Fui no meio da torcida do Corinthians. Eu acho que é uma experiência que para o torcedor de futebol vale muito a pena. Eu já fui em vários estádios como infiltrada, né, para assistir o meu time. É uma adrenalina diferente, uma sensação que você nunca vai sentir nunca na sua vida, porque você tem certeza que todo mundo que tá ao seu redor sabe que você não torce pra aquele time. Porque você não se reconhece naquele meio, você é parte diferente daquele bando. É uma sensação completamente diferente mesmo, mas é uma sensação também perigosa, por isso que vem essa adrenalina. Então acho que de muitas coisas que eu já fiz, ter ido naquele jogo, que era um jogo bem importante, bem decisivo pro Campeonato Brasileiro, foi uma coisa que eu me arrisquei. E eu encaro como uma loucura, até por ser o maior rival do Palmeiras. E ninguém, num momento de estádio, ninguém raciocina, né? Ninguém vira, vamos ser racionais e tá tudo bem, deixa a menina aí. Não existe isso. Então foi uma coisa que eu fiz. O Lux me perguntou qual é o clube que eu mais gosto na Argentina e por quê. Saudações da Argentina. Eu adoro a Argentina. Amo Buenos Aires, é uma cidade que eu já fui bastante. E apesar do Boca ser um grande rival do Palmeiras, obviamente, se ele jogar amanhã com o Palmeiras eu vou querer odiar o Boca naquele momento. É um time que desperta o meu carinho pelo lado romântico do futebol. Eu não sei se vocês têm essa familiaridade, mas ali onde fica o estádio do Boca, tem o bairro que chama La Boca. E quando os imigrantes chegaram muito tempo atrás, né, muitos anos atrás, quando eles se colocaram naquele lugar como moradia, começaram a construir o espaço, eles construíram várias casinhas que eram casinhas comunitárias. E meio que cada família alugava um quarto e eles dividiam, acho que, cozinha e banheiro. E vocês podem notar até hoje, que virou histórico isso, essas casinhas são coloridas. Porque quando eles chegavam com os navios, eles pintavam com o que sobrava das tintas que tinham nos navios. Então por isso que, assim, são várias cores diferentes. E isso deixa uma coisa linda ali no bairro. Tem essa coisa de ser um clube de operários, de trabalhadores. Então é uma região que desperta isso e me traz muito mais simpatia do que o River, por exemplo, que você vai no Monumental, tem essa coisa mais classuda do bairro. Lá na Boca não, né? Caminito, La Boca, na Bombonera, é muito essa coisa raiz do trabalhador, o barzinho que você entra, um restaurante pequeno pra comer um churrasco, um espetinho, uma carne, uma empanada, é tudo muito sutil e muito simples, que é uma coisa que eu gosto muito no futebol. E tem toda a questão da fundação dos imigrantes italianos, que todo mundo já sabe o quanto mexe comigo. Mas se eu posso contar pra vocês uma história legal que aconteceu comigo lá, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos dentro da Bombonera. E teve um jogo
quando você chega na Bombonera como visitante, o ônibus tem que parar bem antes e você começa a cortar os caminhos meio que por onde a polícia define. Então você passa por umas 3 ou 4 revistas, só que você passa entre as casas. Então tem umas casinhas lá, bem simples assim, mas que tem varandinha. E os torcedores rivais, né, do Boca e tal, estão nessa varandinha. E geralmente crianças. Existe uma multidão de palmeirenses passando pra gente entrar pro estádio, aquela tensão, e canta, e grita, e nossa, segura o ingresso pra ninguém pegar, nananã. Um molequinho aqui, ó, com a bandeira do Boca, gritando e xingando em espanhol, em castelhano, ali na varandinha, a bandeira dele caiu. Meu, o molequinho tinha, sei lá, 6 anos. Ele era muito pequenininho, assim, invocado, tava sem camisa. Quando caiu a bandeira dele no chão, que era o meio da torcida do Palmeiras, ele desceu a escada, abriu a porta e falou, tipo, me dá a porra da minha bandeira, que essa bandeira é minha. Catou a bandeira, botou no ombro, subiu na varandinha, esticou de novo e continuou lá, assim, molequinho, cara. E todo mundo ali adulto, um monte de marmanjo, gritando do Palmeiras. E eu dei risada naquele momento, porque aquilo é muito essa coisa de onde nasce o futebol, né? O amor pelo futebol. Então eu realmente gosto bastante do Boca. Juliana pediu pra fazer um vídeo mostrando as minhas tatuagens. Quase todas as minhas tatuagens são de futebol. Essa foi a primeira, eu vou botar umas fotinhos pra vocês. Mas que é uma menina com uma bola, camisa do Palmeiras. Foi logo pra me marcar, que eu sabia que era uma coisa que vai ser pra sempre na minha vida. Palmeirense apaixonada por futebol. Aqui tem as coordenadas do Estádio Olímpico de Roma, que não só por ser o estádio em que a Roma joga, mas muito por ter representado um momento de transição muito importante na minha vida. Quando eu morei em Roma, eu passei por coisas bem difíceis. Era ali que eu me sentia bem, era o meu refúgio, assim, ir para o Olímpico, assistir a Roma jogar, comer pizza bianca e tomar cerveja, era isso. Aqui tá escrito Desculpe, aquela vitória nostra. Inclusive, essa foi a primeira, será? Essa foi a primeira, que é do Palmeiras. Aqui atrás tem uma palmeira para o Palmeiras. E aqui é a minha tatuagem mais bonita, eu acho, que é Lost in Translation, que é a cena final de um filme que eu amo. E que não tem nada a ver com futebol, mas tem muito a ver com a minha vida, com a minha história, com coisas que eu passei, que eu senti. E que nesse filme, eu acho que esse filme traduz muito esse sentimento de coisas reais entre relações na vida, que eu acredito. Então são essas minhas tatuagens. O Rafael Valentim perguntou qual estádio eu gostaria de visitar. Eu já realizei o sonho de ter conhecido vários, mas eu sempre coloco como prioridade estádios pequenos, locais, com alguma questão histórica, porque é algo que eu gosto. Tem um estádio que eu sonhei muito tempo em conhecer, que é o estádio Zenit, em Kiev, que eu assisti quando eu fui pra final da Champions, que é o estádio que teve a partida da morte, né, do UFC Start. Então, não sei se eu já contei essa história aqui, se vocês tiverem interesse, um dia eu faço um vídeo só contando disso, mas que foi a partida em que o time dos soviéticos venceu o time dos nazistas e reza a lenda que todos eles morreram depois. Essa lenda já foi desmentida em alguns cantos, recontada em outros, mas é uma bela história. Eu tive a oportunidade de andar por esse estádio com uma história muito forte, em um país que viveu uma coisa muito profunda na guerra e tava tudo ali ainda, sabe? A bancada de madeira, trave, e virou um parque, então foi uma coisa muito legal. Mas fica aí pra vocês um que eu gostaria de conhecer. Quando eu fui pra Veneza, na Itália, eu fui conhecer o estádio do Venezia. E só que aconteceu que tava fechado, porque, enfim, era ano novo, quando fica na ponta da ilha, então pra você chegar lá sem pegar o tragueto em Veneza é como se fosse uma embarcação, um ônibus, assim, um táxi que cabe muita gente, e atravessa e você vai parando, tem pontos, você desce da água e vai pra onde você quer ir. E é quase lá na ponta. E aí quando a gente chegou, lá tava bem vazio. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nada aqui. A cabininha, assim, com Venezia e tal, tudo fechado, mas adesivo dos ultras colados por, assim, todo canto. Só tinha um bar aberto, que foi quando a gente tava congelando, que a gente tomou um chocolate quente. Mas o estádio em si foi muito legal, porque você atravessa uma ponte linda. E aí o estádio tá aqui, em cima da água, e aqui tem assim, barco, água, uma base militar. Eu queria enxergar dentro do estádio, então eu subi o meu drone. E na Itália tem várias questões com drone, porque se a base militar não sobe, ou te pegam, a polícia vem, sei lá. Consegui subir. E foi muito legal, porque eu subi o drone, entrei dentro do estádio, passei, fui até a arquibancada. Estádio fofo, cabe assim 8.000 pessoas, mas muito charmoso. E eu fiquei com uma vontade muito grande de assistir um jogo lá e entender como é essa relação com o time.
porque não é um time que disputa em alto nível, obviamente. Eles já faliram algumas vezes, foram refundados. Tem uma Copa Itália em 41 e um terceiro lugar na Série A no ano seguinte, e é isso. Mas o que ficou na minha cabeça era a sensação. Como é isso dos torcedores entrando numa embarcação, dentro da água, indo pro jogo, e quando acaba, o pessoal bêbado entra de volta, pulando da água, voltando pra casa. Então essa sensação, essa vivência desse futebol, um pouco inesperado, me chamou a atenção, e é um jogo, um estádio que eu gostaria de viver no dia, assim, numa partida, pra saber como é, e como é a relação dos torcedores em geral ali mesmo. Porque, claro, não vai ser muito comum, eu tenho que voltar pra lá, e o Venezia dificilmente vai jogar a Série A, mas fica aí à vontade. Oi, Davi perguntou se eu já tentei jogar futebol profissional. Eu nunca quis, eu nunca tentei. Eu não acho que eu tenho talento pra isso, e o futebol sempre foi uma opção de relaxamento pra mim, de diversão. Então, eu acho que entrar nessa questão de físico, a busca ao futebol feminino é bem complicado no Brasil, e quando eu era criança, mais ainda. Então eu nunca pensei. O João Vitor perguntou qual foi minha maior loucura pelo Palmeiras. Acho que eu já fiz várias, mas de bate-pronto me vem que em 2012 o Palmeiras estava disputando a Copa do Brasil, que foi campeão. E naquela época não tinha esse glamour de sócio torcedor, comprar online e tal. E eu dormi na fila, criança, né, meio adolescente e tal, do Palestra Itália pra comprar o ingresso. E foi bem difícil, porque assim, eu dormi na fila e só abri acho que às 11 da manhã. E logo quando abriu a fila, uma galera invadiu, achei que não ia sobrar ingresso pra mim, foi absurdo. Era pro jogo contra o Grêmio na Arena Barueri, que foi um jogaço, uma chuva absurda, mas é um dos jogos da minha vida porque foi incrível. Giovanni Lima perguntou, e aí, Lou, qual é o maior jogador que você define como pouca mídia e muito futebol? Benzema, sem pensar duas vezes, é um cara que talvez a gente não dê tanto valor pela TV, mas que eu assisti pessoalmente o Real Madrid e Barcelona. E foi o jogador que eu mais me surpreendi na vida pessoalmente. Porque tem um jogador que você tem expectativa muito alta e ele cumpre com essa expectativa pessoalmente. Tem jogadores que você acha geniais e tal. Mas o Benzema, eu não sabia muito bem o que eu achava dele no ao vivo, né? Eu gostava dele como jogador. Acho incrível o senso tático dele, mas o que eu vi pessoalmente foi pura arte, assim, arte, a forma como ele se posiciona, como ele domina a bola, como ele cruza, como ele finaliza, como ele ocupa os espaços dentro do campo. O Benzema é um cara que me surpreendeu absurdamente, e eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam. Matheus Carrasco perguntou qual é o melhor gol que eu já assisti. Acho que tranquilamente, tirando o aspecto emocional, vou falar do gol mais plástico, o gol mais bonito que eu assisti foi o do Bale de bicicleta na final da Champions League, que eu acho que é uma oportunidade que foi única na minha vida, e é engraçado, tem até o vídeo disso, tem o vídeo da minha reação, eu tava do lado do Fred, a gente tava assistindo o jogo juntos, vou botar aí pra vocês. Isso que tava mó bem, ô Zidane! Burro! O cara não tem paciência, né? Chamar o Zidane de burro. Gabriel Bass. Ai, Luana, você prefere o City ou o United? Não tem nem discussão pra mim. Até, eu falo tanto aqui, né, sobre valor de camisa, história do clube, construção, blá blá blá, tradição. Então, assim, não dá pra comparar City e United. Pra mim só tem um time em Manchester, que é o United. Vitor Chaves perguntou qual foi o meu pior momento como torcedora. 2012, quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e depois caiu. Acho que foi um momento bem desgraçado da minha vida, pra ser bem honesta. Um outro momento bem triste que, enfim, pra Roma tá tudo bem, mas perder pro Liverpool e cair fora da Champions porque não merecia. Eu acho que roubaram a Roma naquele jogo, digam o que quiserem, mas pra mim roubaram a Roma naquele jogo e merecia muito mais ter ido pra final do que o Liverpool. E até porque o Liverpool foi pra final pra perder, né? Então, Boys Soccer Brasil, a última pra fechar. Lulu, já jogou interclasse? Se sim, como foi? Joguei bastante interclasse misto, porque minha faculdade, meu colégio tinha pouco time feminino. Mas nesses intercolegiais, né? Cara, eu era muito folgada, eu já sou muito menos jogando futebol. E a gente tava jogando com um time, a gente venceu com um gol meu, foi 1-0. E a gente não ia pegar aquele time mais, ele tava eliminado. Só que o time seguinte deu WO. O que a organização fez? Botou esse time pra jogar contra a gente de novo. E se elas ganhassem, elas iam classificar. Eu achei isso um absurdo.
A gente reclamou. Quando entrou em campo, as meninas estavam enchendo o nosso saco. Aí a goleira saiu do gol e foi cobrar uma falta, tava 0-0, e ela pegou e foi gol, só que o juiz não tinha autorizado ainda. Só que quando ela fez o gol, ela virou pra mim e fez tipo, me chamou de pata. Aí eu falei, cara, nossa, a menina não fez isso. Só que logo o árbitro anulou e tal, eu olhei pra cara dela, dei uma risada, falei, beleza. Nisso, quando eu respondi, ela saiu do gol e veio jogar na linha, pra me bater. E começou. Aí teve uma jogada, eu não sei o que aconteceu, acho que eu tirei a bola, ela voou, não foi de propósito, no banco de reservas. E aí ela ficou revoltada. Cara, tudo que eu sei é, a gente ganhou o jogo. Porque, enfim, rolou, a gente fez um gol. Quando a gente fez o gol, eu, uma criança muito rebelde, fui pra arquibancada e falei assim, tipo, se fuderam. Que não precisava, né? Mas naquele momento foi mais forte do que eu. Acabou o jogo e tirei. Quando isso aconteceu, e o juiz acabou o jogo, eu tava de costas comemorando com as meninas. E do nada, eu senti alguma coisa nas minhas costas e só virei. Quando eu virei, era a goleira. Cara, ela tinha 2 metros de altura. Eu sempre fui baixinha. Hoje eu não me considero baixinha, mas naquela idade eu era bem baixinha. Foi o tempo suficiente de eu simplesmente fazer assim, porque eu não sei bater, eu ia apanhar. Eu fiz assim, e o soco dela passou assim, ó, 1 centímetro da minha cara, porque o meu treinador tava no banco e ele levantou e segurou ela pela cintura. E aí, quando eu vi que ela tava sendo segurada, eu fiquei parada olhando pra cara dela e falei, bate, mas bate com vontade. Tá bravinha, tá? Nossa, foi assim, eu saí arrastada da quadra por todos os professores que estavam assim, Luana, para de fazer isso, não sei o quê. Quase fiquei fora do jogo seguinte, mas valeu muito a pena, porque ninguém mandou ela me chamar de pato. Ou pata, no caso. Gente, é isso. Vou postar lá no meu Instagram uma fotinho. Vocês coloquem as perguntas que querem pro próximo. Um beijo e até o próximo vídeo.